Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Vitória da sociedade na luta contra a corrupção e a impunidade. Câmara dos Deputados derruba a PEC 37, que previa o fim do poder de investigação do Ministério Público. Em Campinas, interior de São Paulo, MPF consegue liminar na Justiça para garantir melhor alternativa de transporte no entorno do aeroporto de Viracopos. Na reportagem que encerra a série especial sobre a atuação do MP na Copa do Mundo, você vai saber como fica a vida das famílias que vão ter que deixar as casas por causa das obras para o Campeonato Internacional de Futebol de 2014. PGR questiona a lei da Copa no STF sob a alegação de que dispositivos da norma ferem a Constituição. Essas e outras notícias agora, aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Depois de muita mobilização, trabalho, luta e o apoio em massa da população, o Ministério Público comemora uma grande vitória em defesa dos direitos da sociedade. A rejeição pela Câmara dos Deputados da PEC da impunidade, a proposta de emenda à Constituição de número 37, que pretendia acabar com o poder de investigação do MP. Mas garantir o direito de defender os interesses do cidadão e assegurar a parceria com as polícias no combate à corrupção e à criminalidade não foi tarefa fácil. Veja na reportagem. Portanto, está derrotada a PEC 37 pela vontade quase unânime desta Casa. Na Câmara dos Deputados, o placar ficou em 430 votos contra a PEC 37 e 9 a favor. A votação da proposta de emenda à Constituição entrou em pauta antes do previsto, principalmente depois das manifestações populares que se espalham pelo país há quase um mês. O crime mais hediondo desse país, que é a corrupção. Mesmo em período de festa junina no Nordeste, que costuma esvaziar o Congresso Nacional, o plenário estava lotado. Essa não é uma derrota da polícia, essa é uma vitória da sociedade, do Ministério Público e da colaboração na investigação. Que ganhe a polícia, que ganhe o Ministério Público, que todos, a sociedade, possa estar ao fim vitoriosa para o combate à criminalidade. Para o Ministério Público Federal, o arquivamento da PEC 37 garantiu o direito constitucional do MP de investigar crimes e, por meio desse mecanismo, continuar defendendo a sociedade e o patrimônio público. O Procurador-Geral da República destacou que o fim da proposta de emenda à Constituição é uma vitória da população brasileira. A avaliação é excelente e é uma avaliação que implica, em primeiro lugar, o reconhecimento do Ministério Público à sociedade brasileira pela mobilização que fez em torno do assunto, defendendo, como eu sempre tenho dito, a possibilidade da própria sociedade persistir e continuar nessa luta contra a corrupção no país. As entidades de classe dos procuradores e promotores participaram ativamente das mobilizações contra a proposta. Promoveram encontros para debater o tema e até fizeram visitas aos parlamentares para apresentar os prejuízos que a PEC 37 poderia causar ao país. É um prejuízo para a sociedade, é uma punição para quem está trabalhando, é uma punição para quem quer que o Brasil avance. Se o Brasil hoje é uma potência, em todos os sentidos, nós queremos uma segurança pública que dê qualidade de vida à sua população. Manifestações como essa são importantes na medida em que mostram também que o Ministério Público como todo está mobilizado, é uníssono, não há divisões. A participação popular também foi importante para os deputados rejeitarem o projeto. Milhares de brasileiros foram às ruas pedir o fim da PEC da impunidade. Tem que sim que ir lá manifestar, mostrar que a gente está aqui e que não vai aceitar isso. Nós temos que lutarmos bastante mesmo para a gente poder conseguir sempre esses resultados. A contribuição maior é justamente o Ministério Público continuar com a sua atuação.
Foi por causa da atuação do Ministério Público que grandes escândalos de corrupção vieram à tona. O caso mais recente e emblemático foi a investigação do MPF sobre o esquema de compra de votos de parlamentares, conhecido como mensalão, que resultou na condenação de 25 réus. O processo de mobilização contra a PEC 37 começou em 2011, quando a proposta foi apresentada no Congresso. De lá para cá, o Ministério Público promoveu diversos encontros e debates para defender o poder de investigação criminal do MP. Em março deste ano, um seminário internacional realizado na Procuradoria-Geral da República em Brasília foi o primeiro evento do ano que colocou o assunto em debate. Em abril, foi lançada a campanha Brasil contra a Impunidade. Cerca de 3.000 promotores e procuradores da República de todo o Brasil pediram a rejeição da proposta. Um manifesto e um abaixo-assinado foram entregues aos deputados e senadores. Verás que o filho teu não foge à luta, nem temes quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. O apoio ao MP brasileiro também veio de fora do Brasil. Durante a Assembleia da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, em maio, na capital federal, representantes dos ministérios públicos de 10 países defenderam o poder de investigação do MP do Brasil. No solo en América Latina, en Europa ya se están preparando precisamente las reformas para darle esos poderes al Ministerio Público. Entonces, mientras que Europa está avanzando más bien en el sentido en el que avanza América Latina, nosotros em diferentes países hemos visto manifestações de retrocesso. A Escola Superior do Ministério Público da União promoveu um simpósio para discutir os sistemas de investigação criminal, uma iniciativa para aperfeiçoar o trabalho de procuradores e promotores em parceria com as polícias. Dentro desse cenário, nós temos que discutir efetivamente se a investigação deve constituir um monopólio de alguma instituição ou se, ao contrário, como ocorre em diversos países do mundo, eu creio que na grande maioria, quase totalidade, o Ministério Público deve ocupar uma posição de centralidade no campo da investigação, já que é o titular da ação penal. Uma semana antes da votação da PEC 37 na Câmara dos Deputados, o Colégio de Procuradores da República se reuniu em Brasília. Os membros do MP receberam o apoio de parlamentares, ministros do STJ, conselheiros do CNMP e do CNJ, além de diversas organizações da sociedade civil. Talvez a instituição pública brasileira que mais sabe dar conta do recado constitucional seja o Ministério Público. E esse Ministério Público, paradoxalmente, está sendo mutilado naquilo que lhe é próprio, investigar. Para o Ministério Público, garantir o poder de investigação não só ao MP, como às outras instituições de fiscalização e controle, é assegurar um Estado mais democrático e justo. A questão da PEC 37, a questão de se proibir o Ministério Público de investigar, não é mais uma preocupação restrita aos membros do Ministério Público, mas é uma preocupação de toda a sociedade brasileira. E é correto que assim seja. Porque, na verdade, quando se mutila o Ministério Público, é a sociedade brasileira que fica incapacitada de exercer plenamente o seu direito de lutar contra a impunidade no nosso país. No próximo bloco, você vai conhecer a atuação do Ministério Público em defesa das famílias desapropriadas por causa de obras da Copa do Mundo de 2014. A burocracia do processo, as indenizações insuficientes e as alternativas de moradia que ameaçam a qualidade de vida. É a última reportagem da série especial sobre o tema. Daqui a pouco.